Nada faz sentido sem a unção de Deus. Nada faz sentido algum. Jesus disse: o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e Ele me ungiu para fazer isso. Amém. Nada faz sentido sem a unção. Nada funciona sem a unção de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E Jesus estava dizendo esse texto em João 15, quando ele estava dizendo que nós precisamos conectar o galho conectado no tronco, a seiva, e no fundo o que sustenta a nossa vida é a vida de Deus, é a seiva. Amém? É a nossa conexão com Deus, é a unção de Deus, é o Espírito de Deus operando em nossa vida, é a palavra de Deus que é comida para nós. Tudo faz sentido, meus irmãos. Tudo faz sentido e tudo funciona na unção de Deus. Na verdade, eu ouvi uma frase há alguns anos atrás, que dizia assim: você protege a unção e a unção de Deus vai proteger você. Aquilo que você valoriza, a unção de Deus, você honra, você dá o devido valor, e essa é a realidade. É a unção de Deus que vai proteger a tua vida e vai te conduzir, vai te orientar, e os resultados vão acontecer. Então nós estávamos cantando no início dessa reunião: em Ti, Senhor, sempre confiarei. Não importa o que possa acontecer. O que você está dizendo? Que sem a unção de Deus, você perde a confiança porque você não sabe o que está acontecendo, você está procurando respostas. Amém? A tua lógica humana, as coisas não fazem sentido sem Deus. As coisas não vão fazer sentido sem Deus. Tem muita gente procurando resposta para cá e para lá. E aí você lê em Deuteronômio 8, que diz: não te esqueças que é o Senhor que te dá poder e força para, naquele caso, adquirir riqueza. Mas é o Senhor que te dá poder e força para manter teu casamento abençoado. É o Senhor que te dá poder e força para lidar com os assuntos da tua saúde. É o Senhor que te dá poder e força para sustentar a tua casa. É o Senhor que te dá poder e força para administrar o teu futuro. É o Senhor que te dá poder. Nada faz sentido e tudo fica confuso sem essa realidade da unção de Deus na nossa vida. E o que nós o que a gente percebe que é uma tendência nossa, nós estamos sempre procurando, querendo resposta. Por que isso está acontecendo comigo agora? Por que está demorando? Como é que eu vou lidar com essa situação? Por que isso? Por que aquilo? Questões, questionamentos. E tem uma resposta, meus irmãos, que é uma condição que eu creio para nós nessa hora. Nós precisamos estar sempre, e esse é o nosso alvo, esteja cheio do Espírito, continua te enchendo do Espírito e te mantém cheio do Espírito. Essa é a única maneira que as coisas vão fazer sentido. Sem a unção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, esse extra de Deus na nossa vida, as coisas não fazem sentido nenhum. Então, 1 Coríntios 2, dois textos básicos que eu queria ler. 1 Coríntios 2, aquele texto que vocês já estão familiarizados, diz assim: a minha palavra, versículo 4, 1 Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que ele está dizendo? Quando os discípulos foram até Jesus, eles não entenderam a lógica de Jesus, mas eles disseram, é como se dizia, a gente sentiu que tem algo, o nosso coração aqueceu. As minhas palavras são espírito e vida. Então, o que ele diz? A nossa fé não está apoiada na lógica humana, mas nessa obra do Espírito, na sabedoria divina. Amém. Tem algo sobrenatural que é o componente que nós precisamos fincar a nossa vida. Nós confiamos não nas respostas que um médico vai nos dar. Nós confiamos não na resposta que um cientista vai nos dar. Nós confiamos não na resposta que um governante, que um técnico, que um especialista, que alguém que estudou o assunto há 20 anos. Nós confiamos, a nossa fé está apoiada em Deus. Amém? Que a Bíblia diz, fé, a nossa fé, porque nós não vivemos com base naquilo que nós vemos e raciocinamos, mas nós vivemos pela fé. Nós fincamos a nossa vida no nosso relacionamento sobrenatural que nós temos com Deus, é um relacionamento espiritual que nós temos com Deus. E nesse mesmo texto, Paulo segue dizendo que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Então, se você tentar entender o que está acontecendo com a tua vida, com alguma situação particular, com algo, você não tem explicação. E nós precisamos entender que nós vamos ter vários pontos de interrogação na nossa vida que Deus não tem a obrigação de explicar o porquê, quando, aonde que vai acontecer. E essa é a razão que muitas pessoas se frustram ou abandonam a fé, porque eles não conseguem, você tenta entender Deus pela lógica humana. E é onde entra a mensagem do Evangelho, ali na cruz. A cruz é a maior explicação para tudo na nossa vida. Deus te ama e te ama, amém, profundamente. E você pode fincar a tua vida nele e seguir andando. Amém. Você pode confiar nele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio para agregar na tua vida as coisas de Deus. Ele foi nos dado, porque o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, as coisas espirituais, sobrenaturais, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, olha só, o Espírito Santo de Deus te foi dado para você entender e operar no mundo pela perspectiva humana. Mas ele não diz que você vai entender muita coisa. Ele diz que ele vai te guiar à verdade. Então, o que nós precisamos entender? Que para viver você não precisa de respostas humanas, você precisa da condução do Espírito. E onde nós estamos errando, nós dizemos assim, Senhor, eu quero ver para crer, eu quero uma resposta, porque isso assim, eu só vou andar na... E é o que nós estamos dizendo, eu quero entender isso para mim poder continuar confiando em Ti. E Deus está dizendo assim, essas coisas que estão aí são impossíveis de entender sem o meu Espírito. Então é o seguinte, a solução para todos os teus dilemas, seja cheio do Espírito e me siga. E deixa a unção de Deus fazer a obra e te conduzir. Então, nós achamos que o caminho que nós precisamos trilhar, eu preciso entender o porquê que isso está acontecendo, e aí eu vou dar o passo seguinte na direção de Deus. E Deus está dizendo assim, a unção de Deus quebra todos os julgos, e Ele vai te conduzir à verdade, qual é o caminho a seguir, sem precisar tu entender o que está acontecendo. Quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, Maria diz, como isso vai se dar? Não tem como se dar. A resposta do anjo foi tremenda, porque ele não ficou explicando para Maria. Ele disse, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida. Amém.
E para o resto da vida, toda a ciência vai tentar continuar explicando como nasceu aquela criança. Não tem como explicar como nasceu aquela criança. Amém? Não tem como explicar como aquela criança nasceu. Então, se Maria tivesse dito assim, eu preciso compreender logicamente o que vai acontecer nessa hora, para mim poder dizer sim. E ela diz assim, eu abro mão de entender o porquê e recebo o teu Espírito. E algo aconteceu e ela terminou a jornada dela na terra sem saber como aconteceu. Amém. Humanamente falando, não tem como saber o que aconteceu. Amém? Não existe nenhum livro na ciência, biologia, que mostre. No caso da Maria aconteceu isso. O óvulo estava assim, veio assim, aconteceu. Não tem como explicar. Não existe a minha explicação. Da mesma maneira que não existe explicação para Isaac ter recebido 100 por 1 no momento de crise, tudo seca, não chovia e não tinha nada, e ele ganhou a 100 por 1. Não existe explicação humana para Deus intervir e o sobrenatural de Deus operar na terra. E o que acontece mesmo, nós precisamos deixar de lado os nossos questionamentos no altar e deixar isso ao controle de Deus. Porque cada vez que nós estamos tentando entender o porquê, como, da onde, por que acontece, nós estamos entrando numa alçada divina. Ele é Deus e a Ele pertence os porquês de tudo que acontece na vida. Amém? Ele é que sabe o porquê. Amém? Não é a nossa alçada. Confiança significa que eu não vi. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então, Provérbios 3, tem mais esse texto que eu queria iniciar, citando Provérbios 3, que é conhecido. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nessa exata situação que você está lidando. Por que aconteceu isso com o meu filho? Por que aconteceu isso com a minha filha? É meu erro, é o erro do fulano de tal. Os outros me disseram que era isso. Meu irmão, a realidade é sim. Perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. E as perguntas humanas para os causos da nossa terra, eles levam você para um buraco que ele não tem resposta, é um buraco negro, ele vai atraindo, você vai ficando ansioso, preocupado, e uma coisa não leva a lugar nenhum, nada, não existe resposta, senão você parar essa espiral e dizer assim, eu me rendo a ti, amém? Não existe resposta, é um caminho sem fim, por isso que Jesus disse, não anda ansioso quanto à vida, tentando achar meios, explicação, solução, como eu vou fazer, de que jeito eu vou andar, mas isso é complicado. Eles buscam o reino de Deus. A tua energia tem que ser colocada em estar cheio do Espírito. Amém? Essa é a nossa energia, a nossa ação devia ser, amém, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Amém. Quando Paulo escreve a carta de Efésios, ele diz assim, os dias são maus, procura compreender a vontade do Senhor, remindo o tempo, seja efetivo, como é que você vai operar no teu tempo, assim, assim, assim. Ele falou, como eu vou fazer isso? Como é que eu vou ser efetivo com o meu tempo? Sabe qual é a solução? Te enche do Espírito, é a única maneira, não existe uma lógica, uma resposta humana, você precisa estar cheio de Deus para ser efetivo. Amém? Então, Provérbios 3, 5 fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Ou seja, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoia no teu entendimento das coisas. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu estudei, tenho curso superior, tenho pós-graduação, já não sou mais criança, já virei os 50, tenho minha experiência, viajei o mundo todo, já morei fora do país. Eu não tenho explicação para um monte de coisas que as pessoas me perguntam. Por que isso está acontecendo? Eu não sei, amém. Eu não sei. E você pode rodar o mundo e você pode continuar dizendo, não sei por quê.
Mas uma coisa eu faço, desembaraçando de todo o peso, você corre a carreira, o que você quer? Você quer estar cheio do Espírito, você quer estar perto de Deus. Amém. A estratégia da nossa vida não é entender o porquê das coisas, a estratégia da nossa vida é andar perto de Deus e andar com Ele. Essa é a estratégia da nossa vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E é interessante, confia em Deus, não te estribe nos teus pensamentos. E quando você sai desse lugar, desse estresse, de tentar dominar tudo, conhecer, compreender por que disso, por que aquilo, Deus está sendo injusto, Deus não está sendo correto, por que Ele fez? Você compara, você analisa. Isso aí detona a tua saúde. Aí a Bíblia diz assim, quando você confia em Deus e não te estressa, e nem te estribes no teu próprio entendimento, isso vai ser saúde. Você vai sair, ou seja, nós estamos carregando um fardo que não é nosso. Nós estamos nos metendo numa alçada que não é nossa. Amém. Tentar explicar coisas que a nossa vã filosofia, amém. Eu tenho 50 anos de vida, vou explicar o porquê que isso está acontecendo. Amém, eu não sei. Amém. Então, o início da vida de Maria foi o seguinte: como isso vai se dar? Descerá sobre ti o Espírito Santo. O que você precisa saber é que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida e vai tomar conta desse assunto. Abre o teu coração e confia nele. Amém? Segue. A unção de Deus vai te proteger, vai te guiar e vai fazer tudo, vai fazer sentido nessa atmosfera diferente, que é onde Deus habita. Amém? Então, o que o inimigo vai querer fazer de nós? Ele sempre vai querer nos distrair e mover para longe de Deus. E o que ele fez no Éden foi o seguinte, Deus, vamos raciocinar aqui, ele vai chegar nesse ponto, ele vai trazer para o nível humano, racional, e vai dizer assim, olha o que aconteceu. Você tentou fazer isso, aí o fulano de tal não te cumprimentou, é porque ele não gosta de ti. E raciocínios lógicos, amém? Você vai, ideias, sofismas, enganos, porque ninguém te ama, porque as pessoas, hoje em dia, amém, a igreja é tudo igual, porque faz assim, é verdade. Aí você cai, não conta. Ele vai te trazer para perto, e aí o que acontece? Você fica longe de Deus, você fica meio, pois é, tudo meio complicado, porque eu fiquei sabendo que fulano de tal, agora deu isso, e agora, né? Jamais esperava que isso pudesse acontecer, e é o que ele faz, ele te tira, nada faz sentido aqui fora do Éden, na beirada, em comunhão com o inimigo. Jó não teve resposta por que aconteceu isso na minha vida. Mas ele teve um momento que ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Porque provavelmente a grande questão de Jó é, por que Deus fez isso comigo? Não tem em nenhum lugar ali a resposta por que Deus fez isso. Amém? Não tem? A única coisa que Deus fez com Jó foi dizer, vamos dar uma volta. E aí ele começou a ver a grandeza de Deus, ele foi tomado pela plenitude e grandeza de Deus. E aquilo ali foi suficiente para dizer assim, eu falei que eu não devia, né? Me meti numa alçada e tentei administrar o mundo, entender a lógica do mundo sem saber, né? Isso me causou um dano enorme, sim. E aí ele encontrou a paz de novo. E ele podia olhar para trás e dizer assim, mas Deus, por que aconteceu tudo isso? Amém. Um dia, talvez, nós vamos saber algumas coisas. Confiar em Deus não tem nada a ver com receber explicação, você entender, então agora você vai. Amém. Então, o que nos ajuda nessa hora? O que ajuda nessa hora? Não vai nessa rota. Por que isso? Por que agora? Por que assim? Tem alguns textos que eu juntei aqui, que tem algumas coisas em comum. Por exemplo, como é que você vai se preparar? Mateus 25 fala das virgens, né? Elas estavam preparadas para o noivo. Como é que você vai se preparar
para esse monte de coisas que às vezes eu fico citando para vocês, de economia mundial, a vida política, guerra e tudo. Como você vai se preparar? Com óleo extra. Amém? Você precisa ter óleo extra. Essa é a resposta para você. Você precisa fazer um curso de política, amém, saber. Não, você precisa estar cheio do Espírito. Essa é a resposta. Amém. Efésios 5, como você vai remir o tempo nesse momento que são dias maus? Amém, enchei-vos do Espírito. Amém, te mantém cheio do Espírito. Amém? Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, será esse o tempo onde tu vais restaurar o reino de Israel? E Jesus: não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque ele disse: quando vai acontecer isso, Deus? Vai ser agora? Eu disse: isso é coisa que Deus reservou para a autoridade dele. Relaxa, não se preocupa em entender o porquê. O que vocês precisam entender, isso é importante. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre vocês, e essa informação do Espírito Santo descer sobre vocês é o suficiente para você lidar com tempos e épocas. Então, como você se prepara para a volta de Cristo, te enche do Espírito, amém? Anda perto de Deus sempre, amém? Amém? Mas quando? O que nós fazemos? Nós queremos entender, amém, a escatologia dos tempos, as bestas, as histórias todas, que têm o seu lugar, mas a razão que muitas vezes nós erramos é que nós queremos usar uma lógica humana para entender Deus, entender o calendário de Deus, e aí então se posicionar. Não, você pode jogar isso tudo como refúgio, e andar perto de, conhecer a Deus e andar perto de Deus, e estar cheio do Espírito. Amém? Amém? Salmo 73, vamos abrir Salmo 73. Então eu estou nessa parte, perguntas, procurando resposta para isso, resposta para aquilo. Eu preciso entender, eu preciso estudar sobre isso, preciso ver. Nada vai fazer sentido sem a unção de Deus, meus irmãos. Nada vai fazer sentido. É que nem você tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças, você só tem 500, isso é uma ilustração grossa, você só tem 500 e você vai tentar montar um quebra-cabeça, você precisa das outras 500 peças, da foto. Então é como assim, você precisa estar cheio do Espírito para alguma coisa fazer sentido nessa terra. Amém? E para você saber operar, o que fazer, em que momento fazer. Você precisa de Deus. Salmo 73 é um texto conhecido nosso, que diz assim, em resumo, o salmista está escrevendo assim: por que os ímpios prosperam e nós que tentamos fazer tudo certo só entramos em fria? Perguntas. Amém? Por que fulano de tal, ele foi promovido e eu não? Por que aquele fulano de tal nem vai na igreja e está bem e eu estou mal com esse problema? Por que isso acontece exatamente na minha família? Aí olha, e ele fica ali questionando tudo. Amém? Versículo 12, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, tudo na boa, aumentam suas riquezas. Olha a análise, ele está fazendo uma análise humana das pessoas, do sistema, e dizendo assim, Deus, alguma coisa, no fundo nós estamos dizendo, Deus conduz errado as coisas, Ele não pediu a nossa opinião, nós devemos fazer assim, por que a fulano de tal está assado? Amém. Hoje, eu vi a notícia de uma pessoa próxima a minha, que perdeu um irmão, assim, de súbito, faleceu. Assim, é onde nós olhamos assim, Deus, pergunta, como Deus? Por quê? Da onde? Você não tem resposta. Você não tem resposta. Aí ele diz assim, versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Esse negócio de fazer o que é certo, eu estou sentindo que é furada. Olha o inimigo onde vai, quando você entra nessa rota de raciocínio e lógico humano, ele vai começar a questionar a tua fé, questionar a tua confiança em Deus. Aí ele diz assim, de contínuo eu sou afligido.
E olha o versículo 16, é onde eu quero chegar. Só pensar nisso e tentar achar a resposta e compreender isso, achei pesada demais essa tarefa. Claro, porque não é a nossa função. Dar explicação para o mundo. E ele diz assim, até que eu entrei no santuário. Então, qual é a solução na nossa vida? Quando você começa a ficar pesado e as coisas não fazem sentido e a tua lógica, raciocínio, você o que precisa fazer? Amém. Seja cheio do Espírito. Entra no santuário. Amém. Te enche de Deus. Amém. E aí, ele diz assim, e aí eu atinei com as coisas. É interessante, meus irmãos. Pensa assim, ó. Ele estava tentando explicar o que está acontecendo na vida, nas pessoas, os questionamentos todos, achar a resposta. E aí estava achando complicado, ele estava se embananando, amém? Estava se embananando, estava começando a ficar estressado, para baixo, ia abandonar a fé. Aí ele teve uma experiência com Deus, e ele é como se ele enxerga algo que ainda assim ele não consegue explicar por que esse prospera, por que aquele não, ele não consegue. Mas ele tem uma experiência que ele enxerga o mundo pelas óticas de Deus e parece que os questionamentos ficam em segundo plano. Porque o amor de Deus e a certeza de que Deus está no controle toma conta. E ele segue a vida dele. Como isso vai se dar? Você não se preocupa com essa parte, o Espírito Santo de Deus vai entrar em cena. Deus falando com 1 Samuel 16, só mais um texto. 1 Samuel 16, Deus falando com Samuel. Até quando vai ter pena de Saul? Amém. Aí você está analisando a vida, coitado do fulano de tal, por que Deus permitiu isso? Aí Deus diz assim, tá, até quando tu vai ficar nessa? Então você percebe que quando, como, por que Deus permite, da onde, e quanto tempo, nós estamos sempre nessa situação. E olha a interessante a instrução de Deus quando você está trancado em alguma coisa. Samuel estava trancado. Ele encontrou alguma coisa na vida dele que não faz sentido. Ele estava ali, pô Deus, né? Saul, ungido de Deus, ele falou assim, por que isso aconteceu, coitado? Ele deu uma parada. E os nossos questionamentos, eles fazem isso, eles nos fazem parar, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa situação? Por que ele faz você parar e começa a corroer por dentro? Você perde o senso, você perde a iniciativa. A resposta de Deus para Samuel, por que tu está assim? Ele falou, vem, e sempre vai ser assim, vem a mim. Deus restaura de novo, e olha o que ele diz, enche um chifre de azeite. É impressionante para mim, se você olha, o que está em comum nos textos todos, é que a unção de Deus, ela está sempre presente, ela faz sentido, a gente vai avançar, o Espírito do Senhor está sobre mim, você tem um senso de trabalho, de função, de edificar a coisa quando você está fazendo na força e no poder do Senhor. Amém. É como se Samuel perdeu o senso do propósito que ele tinha, e Deus diz assim, reposiciona de novo, toma um chifre de azeite, enche de óleo de unção e vem e unge. Ou seja, nós estamos sempre nessa realidade. As coisas vão fazer sentido quando o Espírito do Senhor está sobre mim e nós estamos andando na unção continuamente. E sempre que nós pararmos, e sempre que você estiver lidando com alguma situação e dizer assim, Senhor, não faz sentido, essa é a hora de você parar, se voltar para Deus e dizer, Senhor, me enche, amém, me renova. Amém. E a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você ora no Espírito, você ora em línguas, você, amém, se volta para Deus, você adora a Deus, você lê a palavra dele, o que acontece? Você está enchendo a tua vida de novo de Deus. Amém.
Quando Paulo e Silas estavam na prisão, a Bíblia fala que eles estavam chicoteados, cansados, amém, na meia-noite, no lugar mais frio, preso com os troncos na terra. O que você faz numa hora dessa? Você questiona, por quê? Como é que vai dar isso? Por que isso está acontecendo conosco? Não, sabe o que você faz? Você aprendeu uma lição. Você dá graças a Deus em tudo, porque não é que você está agradecendo pelo ruim, você está o quê? Te enchendo do Espírito, amém? Que é a unção de Deus sobre tua vida naquela hora. Então o que acontece? À meia-noite eles fizeram o seguinte, ou nós vamos aqui afundar e nos afundar e dizer assim, nós, né, ter aquela nossa festa de ir para baixo, deprê, e dizer porque nós estamos servindo o Evangelho, fazemos tudo certo, e os outros aí estão soltos, olha só, né, o faraó, né, o outro fulano, ímpio, né, prosperando, né, fazendo isso e aquilo, saudável, e nós aqui servindo o Evangelho para baixo. Ou você segue esse, meu irmão, é sério, ou você segue isso e acolhe no coração a sementinha, amém, do inimigo, e você vai nessa trajetória, ou você para na hora, te volta para Deus e começa a louvar Deus e orar, amém? Então não importa onde você estiver, meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, qualquer coisa que te tira a paz e move teu coração, a resposta de Deus vai ser uma só, te enche do Espírito, amém? Alguma coisa aconteceu que tu perdeu as perspectivas celestial e você está olhando agora com ótica humana. Te enche do Espírito, te enche do Espírito, amém? Sem a unção de Deus sobre nossa vida, nada faz sentido, não tem lógica, não faz sentido tudo que nós fazemos, sem a realidade de Deus, e você não vai construir nada sem a unção de Deus. Porque não é por força, não é pelo nosso esforço humano, pela nossa lógica, mas é pelo Espírito de Deus operando em nós. Porque é Ele que te dá poder para sair dessa prisão. Guarda isso, meu. É Ele que vai te dar poder para sair dessa situação. É Ele que vai te dar poder para entender isso. É a unção de Deus. Então, se você quiser uma resposta para tudo, sempre que você tiver uma pergunta, como isso vai se dar, por que isso está acontecendo, e você quiser entender e está te deixando para baixo, você vai sempre ouvir isso. Te volta para Deus e te enche do Espírito. Deus quer encher você. Nessa posição, cheio do Espírito, nós vamos poder operar, amém? E não necessariamente você vai ter solução. Amém? As emoções de Samuel entraram em cena. A carne entrou em cena, a piedade, e Deus disse, até quando tu vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele. Parece grosseiro, meus irmãos. Parece insensível da parte de Deus. E quantas coisas nós temos sido manipulados pela emoção, pela intolerância, pelo que o mundo diz, ele tem nos amarrado, jogos mentais, emocionais, isso não se faz. Quando, na verdade, nós estamos tentando nos desembaraçar desses problemas usando os embaraços do mundo mesmo. A única solução, a unção de Deus quebra esses julgos todos, amém? Nos desconecta dessa realidade e nós operamos na força e no poder do Senhor. Esteja cheio do Espírito, amém? Te enche do Espírito, amém? Te enche de Deus, amém? Te enche de Deus até transbordar. As vossas tradições, as vossas emoções, as vossas lógicas invalidaram a palavra de Deus. Amém? Tornam inútil. Então, meus irmãos, a unção de Deus é a resposta. A vida cheia de Deus, essa caminhada com Deus gloriosa, anda perto de Deus. Então, volta e meia, amém? Pela minha função, pela minha posição, pela quem eu sou, né? Às vezes as pessoas me perguntam certas coisas. Amém? E eu sempre me vejo, e essa tem sido a minha lógica, eu não tento, e é interessante, meus irmãos, é um treinamento, eu não tento, de alguma maneira, pela graça de Deus, eu me treinei a não exigir de Deus explicação. Não é a minha primeira reação. A minha primeira reação é tipo, oh Deus, qual é, por quê? Essa não é a minha primeira reação.
Essa não é a minha primeira reação. A minha primeira reação é, uma coisa eu sei, eu não posso sair perto de Deus. Amém. Não posso deixar de louvar a Deus, não posso deixar de cantar, não posso deixar de viver a minha vida. Porque tudo o que o inimigo faz é botar alguma interrogação, alguma coisa, que ele faz o quê? Ele questiona a tua fé, questiona o Deus que você serve, questiona o amor de Deus, ele te tranca e você se torna inoperante. Então o que você faz? Você simplesmente continua na tua caminhada, amém, cheio do Espírito, andando com Deus. As pessoas podem te achar, amém, insensível, intolerante, mas esse não é o ponto. É uma arma fundamental, te mantém cheio do Espírito, te mantém uma vida de louvor, uma vida de gratidão. Amém, jamais murmura. Amém, anda com Deus. Amém. Essa é a resposta sempre. Porque é nesse contexto que você vai ter instrução sobre o que fazer nessa situação. Você não precisa saber o porquê, você tem que saber como agir. O mundo apresenta coisas na nossa vida que nós não temos, nós não temos critério de saber por que aconteceu, por que agora, por que desse jeito. Mas nós temos total controle sobre como nós vamos agir nessa situação. Amém. Tá? Cabe a nós como agir. E nós vamos agir na força e no poder do Senhor sempre. Então guarda isso, meus irmãos. Situações vão surgir, podem surgir que você está... Por que isso? Não sei por que isso. Te enche do Espírito. Por que você precisa estar cheio do Espírito? Não para entender o porquê, mas para saber operar nessa situação. Amém? A unção de Deus quebra jugo e vai te conduzir, Ele vai te levar. Amém. Então, uma das coisas que você tem, a unção de Deus é fundamental para você viver na terra, para edificar e para você não ficar parado nesses momentos. Amém. Onde você, a tua lógica humana tem um monte de questionamentos, porque nós precisamos avançar o reino. Então, Deus nos convida para tudo que nós fizermos, seja em palavras, em ação, fazer do melhor para Deus, amém, na força e no poder do Senhor. Então, nós queremos viver dessa maneira, amém? Amém? Mas tem um lado que eu queria concluir nessa manhã, que eu me vi conversando com Deus. Deus, eu procuro responder na unção de Deus, eu procuro agir, Deus nos chama para ministrar, para servir, para operar, amém, ser bênção na força e no poder do Senhor, amém, amém? Mas aí eu falei para Deus assim, Deus, eu gostaria que as pessoas ministrassem a mim na unção também, porque eu não quero receber nada que não fosse na unção, amém? Então você procura andar no Espírito, pensar no Espírito, te render à voz de Deus, e as palavras dos teus lábios e o meditar do teu coração sejam, amém, na força e no poder do Senhor, onde você quer ser uma bênção e quer liberar o Espírito de Deus. Por que as pessoas vão operar comigo? Amém. Porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E aí Deus me lembrou um texto, Paulo usa esse texto, que poucas pessoas se associaram a mim no sentido quanto a dar e receber. Existe algo na unção de Deus que Ele nos capacita a lidar com os questionamentos da vida, a não ficar trancado, a continuar andando e a operar na força do Senhor e ser bênção, e edificar, e construir, e ser uma bênção. Amém? Mas existe algo que Deus também faz, que Ele ministra a nós. Amém? No seu favor. E Deus me lembrou alguns textos. Primeira Samuel, ou 1 Reis, 17. Você põe o dedo ali. Pensa da seguinte maneira, meus irmãos, eu quero ser uma bênção para as pessoas, e quero operar
decidir, responder, ministrar, fazer o meu melhor na força do Senhor e na unção de Deus. Amém? E tudo que as pessoas vão fazer ao contrário, é na carne, é mal feito, é complicado. Amém? Amém? Vamos ver então. 1 Timóteo 4. Um texto que está falando de comida, ele diz assim: tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado. Existe um poder quando você tem uma vida de gratidão. Amém. As coisas que nós recebemos começam a ser santificadas. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A minha esposa, ela é ungida para cozinhar, amém? Essa é uma das coisas que eu digo. Ela é ungida para cozinhar, porque ela vai... são coisas que é sério, meu irmão. Eu creio que a unção de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Amém. Você sabe como, quando uma comida é ungida e tem o favor de Deus e quando não tem. Amém? Então, minha esposa trabalha bastante na nossa saúde lá em casa. Ela investe tempo na escolha de ingredientes, de receitas e faz o melhor. E eu creio, ela está sempre cantando, ela sempre está orando: Senhor, me ajuda a fazer esse bolo. Ela não é verdade. Eu não posso deixar queimar esse bolo ele gosta muito. E ela está orando. Então, nós estamos acostumados em comer comida abençoada em casa. Amém? Agora, eu preciso sair de casa. Eu preciso comer em outro lugar. Por que eu vou comer comida não abençoada? Se Deus me dirigiu para ir para tal lugar. Então, tudo tem a ver com a unção de Deus. Você protege a unção de Deus protege você. Amém? Você honra a Deus, você anda na presença de Deus, Deus vai cuidar de todos os detalhes da tua vida. Amém? Então, Deus te instrui para fazer algo e te orienta a ir em tal lugar e comer naquele restaurante aquela comida. Amém? Porque Deus, olha só, Elias, vai até tal lugar porque eu ordenei aos corvos que te sustentem. Essa comida de Elias era ungida, abençoada, amém, celestial. Por quê? Ele foi para tal lugar, ele estava ministrando na unção, sendo benção, e Deus diz assim, nesse período eu ordenei aos corvos para tu ir a tal lugar. Então, meus irmãos, eu creio que Deus tem lugares que Ele ordenou para a gente ir, para ser suprido por Deus, por Ele. Então, Deus ordenou aos corvos que alimentassem a Elias. Amém? Qual a chance dessa comida ser ruim e podre? Amém? Essa é uma comida ungida por Deus. Amém? Amém? A fonte secou e Deus diz assim, eu ordenei, e eu queria que você olhasse da seguinte forma, eu ordenei, eu ungi uma viúva, separei, santifiquei alguém nesse meio do caos para te cuidar da tua alimentação nesses próximos dias. Essa comida é ungida por Deus. Então você está sendo abençoado por algo que vem de Deus. Amém. Não foi o que a viúva fez? Não foi o que Deus disse? Eu ordenei a que essa viúva te sustente nesses próximos dias. Então eu creio, meus irmãos, que quando você cuida e protege da unção e quer viver nessa realidade, a unção de Deus vai te proteger. E é nesse contexto que você vai ouvir a voz de Deus e vai ser conduzido na terra. Faz sentido isso, meus irmãos? Deus está ministrando, chama Moisés na sarça, Êxodo 3. Diz, Moisés, seguinte, é hora de eu libertar o povo.
Aí ele vai, toda a experiência que ele vai dar, e aí ele diz assim, eu ordenei, não foi essa a expressão, mas eu estou usando, eu ordenei, eu ungi, eu dei favor aos vizinhos para que dê roupa para ti. É isso? Os vizinhos foram instruídos por Deus para vestir Israel. Roupa ungida. Amém. Sabe o que nós precisamos começar a entender? A unção de Deus nos faz navegar, por isso que a Bíblia fala, eu só faço, eu só ando, eu só me movo com Deus, porque você opera na unção e você recebe na unção quando você anda na voz de Deus. Eu trato da seguinte maneira, amém. Eu ungi fulano de tal, amém, para alinhar teus ternos, amém. Amém? 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 Faz sentido isso, meus irmãos? Deus cuida dos seus. Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma necessidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza, no tocante a ministrar e no tocante a receber. E nós estamos vendo, amém, é uma bênção, nós queremos, a unção de Deus vai nos conduzir nessa hora, mas a unção de Deus vai nos cuidar de nós também nessa hora, vai nos proteger e vai nos dirigir, e nós vamos ser abençoados por Deus, amém? Tudo que nós semeamos, nós colhemos, amém? Deus, eu quero que tudo que eu faço seja com excelência e tenha um toque divino na minha vida. Sabe o que Deus faz? Eu vou fazer com que tudo que você receba de mim, seja por A, B ou C, tenha um toque divino também na tua vida. Amém? Então, o que você faz? Quando você tem, por exemplo, numa situação médica, Senhor, eu não sei por que isso aconteceu. Ok? Você não vai nesse lugar. Eu não sei por que isso. Você diz assim, o que você faz? Você anda cheio do Espírito Santo de Deus. Em qualquer situação, te volta para Deus, te enche de Deus. Amém? Sabe o que vai acontecer quando você escolhe a unção no meio da dor, entre você escolher confiar na tua carne, na tua loja, você apoia a tua vida na unção de Deus e nas coisas de Deus, sabe o que acontece? Você vai ouvir, a unção de Deus vai te proteger e Deus vai dizer assim, eu ordenei o médico tal para te tratar nesse assunto. O que eu quero, meus irmãos, não é a sabedoria humana para tomar minhas decisões na minha vida. Amém? E o que eu tenho visto as pessoas assim, não, eu estou com uma situação séria, o problema que eu estou enfrentando é porque eu vim de uma família que tem essa genética assim, 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 e eu estou assim, eu não sei porque Deus, até entendo, né, porque Deus você tenta descobrir tudo na lógica humana, porque vem de geração em geração, e aí eu peguei um especialista em doença geracional, amanhã essa pessoa estudou 5 médicos, estudou em Harvard, tem 10 anos de experiência, curso e taraná, e ela vai me tratar. Amém. Nós erramos no princípio e erramos no fim, onde Deus diz, eu não sei por quê. Amém. Se a figueira dá fruto, se a figueira mente, eu não sei. Eu, todavia, me alegro em Deus. Amém? E é o que acontece? Eu não preciso entender o porquê dessa situação e não preciso entender como isso se dará. Eu preciso entender é que Deus cuida de mim e não vai deixar nenhuma fio de cabelo da minha cabeça cair sem o consentimento dele. Ele vai me proteger, eu vou fazer a minha parte de andar perto de Deus, e andar muito perto de Deus, e andar cheio do Espírito. Por que eu preciso andar cheio do Espírito Santo? Porque eu quero discernir os movimentos de Deus na minha vida, porque não me interessa o porquê, me interessa é vencer e andar e agradar a Deus na terra. Amém? E aí como você faz? Porque se você se apoia na lógica natural, você decide e recebe lógica natural. Mas se você, no meio de uma situação dessa, resolve fazer um altar e dizer assim, à meia-noite, amém? Você louva a Deus, eu sei em quem eu creio, o Senhor é maravilhoso, Ele nunca, amém? Abandonou o seu povo, Ele é fiel, Ele é bom e eu louvo a Ele, amém? E aí você se enche do Espírito, enche do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, você enche a tua vida de Deus, porque vai requerer uma decisão. E nessa hora, o que vai acontecer? Elias, eu ordenei que a viúva tal
vai te tratar esse assunto na tua vida. O que eu quero, meus irmãos, é que a unção de Deus me mova, porque tudo o que Deus fizer na força dele vai ser eterno e vai durar, e eu quero ser ministrado pelas pessoas ungidas. Mas pastor, nem crente é. Amém? A viúva não era crente. Amém? Ela era fora da tribo de Israel. E ela foi ungida por Deus. E é um pouco o texto que eu citei da comida. Não te questiona a comida que tu vai... Se você consagra a Deus com ações de graça, Deus santifica aquela comida e ela vai ser bênção para ti. Amém? Deus santifica médicos, Deus santifica instrutores, Deus santifica profissionais, Deus santifica, amém, tudo ao nosso redor, porque a unção de Deus, e Ele unge essas pessoas e capacita para ministrarem aos seus filhos. Amém. Então, tudo o que você precisa na terra para o resto da tua vida, se você, amém, estiver sensível à voz de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ungir profissionais ao teu redor para ministrarem na tua vida. Amém. Eu tenho certeza que Deus no céu quer o melhor sempre para os seus filhos. Amém. E o melhor de Deus não necessariamente é o melhor humano. Amém. Então eu acho o máximo que Deus diz assim, pessoal, o meu povo não pode sair do Egito, amém, desse jeito. Vão sair com ouro, prata e não um guarda-roupa novo para vocês. Amém. Amém? Amém? Não te preocupa com roupa, comida. Deus olhou do céu e diz assim, eu estou ungindo e ordenando e colocando favor nos vizinhos de vocês, e eles vão ministrar a vocês. Amém? E pensa bem agora. Deus me deu esse negócio e não cabe em mim. Amém? A gravata fica assim. Se fosse de Deus, a gravata seria do meu tamanho. Amém? Impossível. Deus faz tudo perfeito. Amém? Muitas vezes nós não estamos ouvindo, estamos envolvidos com o negócio desse mundo e nada faz sentido, e nós estamos, amém, sem sentido nenhum, afetados pelo mundo, amém, tentando, na lógica do mundo, tentar resolver os problemas nossos. Quando Deus tem coisas ordenadas por nós, para ministrarem. Amém. Eu quero andar na unção de Deus e operar na força do poder do Senhor e andar bem perto de Deus. Porque isso, um dos subprodutos disso é que o Espírito Santo de Deus vai ungir pessoas ao meu redor para ministrarem a mim. E eu tenho visto na minha vida certas instruções que Deus me deu, e eu digo, eu às vezes faço meus comentários paralelos com a minha família, e diz assim, Deus ungiu essa pessoa. Ele nem sabia disso, ele não sabia disso, mas Deus ungiu essa pessoa para me treinar e me ensinar esse assunto. Deus, eu tenho certeza. Amém. Volta e meia eu digo assim, isso aí foi um anjo que Deus colocou. E não tem nada a ver, meus irmãos, se a pessoa é salva ou não salva. Deus escolhe certas pessoas para servir os seus filhos nessa hora. Amém. E eu trato as pessoas ao meu redor, quando eu tenho pedido algumas coisas para Deus, né? Eu ordenei fulano de tal, que vai dar aula para o teu filho sobre esse assunto. E aí você percebe que alguém é ungido por Deus. Amém. É uma bênção. Amém. Você protege, guarda e valoriza a unção de Deus. A unção de Deus vai, amém, proteger você. Mas tem um texto que eu queria ir concluindo, em Atos 28. Uma das coisas que nós precisamos
cuidar. É que não é o teu esforço na força e no poder do teu, mas é Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Então você ministra no Espírito, você valoriza a unção, você não quer fazer nada na minha força. Eu quero ouvir a voz de Deus, andar na sabedoria de Deus, não murmurar, tá cheio, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Você é cheio de Deus, você ama Deus com tudo que tem. O resultado disso é que Deus vai posicionar você e você vai tomar decisões que só pessoas ungidas vão ministrar a tua vida. Você protege a unção vai proteger você. E nós precisamos olhar a vida, não tanto assim aleatória. Não, aconteceu, que sorte que aquela pessoa. Assim, como que sorte? Amém? Você vai querer aprender a dirigir? A gente ora, Senhor, separa o instrutor, unge. É isso que Deus. Eu ordenei que o fulano de tal ministre para ti. É isso que significa. Fulano de tal foi separado por mim e qualificado por mim, porque a unção de Deus faz a pessoa fazer mais do que ela é normalmente capaz de fazer. Eu ungi aquela pessoa para ministrar para ti naquele momento. Amém? Meus irmãos, quanta diferença faz? Amém. Andar na unção e ser ministrado na unção. Amém. Eu ordenei que fulano de tal, que é a situação, eu ordenei que vai para aquele lugar, na eira tal, eu ordenei que lá eles cuidem de ti. Tem lugares que Deus ordenou, tem pessoas que Deus ordenou, tem coisas, amém, momentâneas, contínuas. A unção de Deus é uma benção. Vocês estão em Atos. Quando Jacó estava com Labão, Deus disse assim, eu ordenei, eu dei favor, eu ungi essa estratégia e esse rebanho para ministrar a ti. Amém. É tudo uma questão de você estar posicionado para receber da unção de Deus. Amém. Um milagre tremendo o que aconteceu com Jacó naquela situação. Amém. Um milagre tremendo. E aí quando você olha Salmo 67, diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos abençoe. O que você está orando? Senhor, ministra pela tua graça, faz resplandecer o teu rosto sobre mim e seja bondoso e gracioso comigo. Como que Deus faz isso? Usando pessoas. A graça de Deus, a unção de Deus, a qualificação de Deus vem através de fulano de tal. E você diz assim, amém? Isso aqui, essa pessoa foi ungida por Deus para aparecer nessa hora para ministrar para o meu filho. Amém. Eu sei disso. E aí, meus irmãos, quando você for ministrado por Deus, jamais diga, fui eu que fiz. Não te esqueça que foi o Senhor que está ministrando na tua vida. Atos 28, vocês estão aí? Lembra que Paulo estava indo para Roma, teve aquele naufrágio, e aí foi aparecer na ilha de Malta. Olha o que acontece. Deus visitou ele no meio do caminho e disse, não te preocupa, eu estou contigo, vocês vão aparecer numa ilha e eu vou preservar toda a embarcação. Aí ele dá na ilha de Malta, versículo 1, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Não faz sentido, bárbaros tratando você com singular humanidade. Amém. Sabe o que é isso?
eu ordenei que certas pessoas que tu vai dar nessa ilha e eles vão ministrar a ti. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade, com um cuidado específico, amém. Não foi qualquer tratamento que nós recebemos. Que bênção. O médico tal me tratou com uma singular capacidade e graça. Aí ele tem a experiência da cobra lá que o pessoal diz, esse é Deus, que a justiça não o deixa. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Deus ordenou e nos deu o favor diante de fulano de tal para nos acolher, não só acolher, mas benignamente. Versículo 9, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ou seja, você dá e receber, a unção entrando em cena e você recebendo. Olha o que acontece, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Não tem como você não dizer, Paulo, você vai cair numa ilha e lá eu ordenei que essas pessoas vão te tratar, vão te suprir, vão te abençoar, vão te renovar e vão colocar tudo o que você precisa para a tua missão. Amém? Você protege a unção. Você anda no Espírito. E Deus vai fazer com que as pessoas sejam separadas, santificadas e preparadas para ministrarem para você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, nessa hora. A resposta não vos compete conhecer tempo, época, ou tentar entender o porquê, mas te enche do Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo de Deus vai vir sobre a tua vida e vai te ajudar nessa hora a lidar com tudo que você tem que lidar. Amém?